Hello students, how are you? Hope you guys well. Essa é a segunda semana do PET 2, vou fazer a explicação para vocês. O tema é compreensão escrita. A habilidade é reconhecer as características básicas da narração, identificar, localizar características lexicais e sintáticas, ok? O conteúdo relacionado é Reading Comprehension, a compreensão de leitura, e o Simple Past, passado simples. Então vamos lá, o tema Jane Eyre, Reading Literature. Jane Eyre, que é uma obra literária aí da autora romancista Charlotte Brontë, uma autora, escritora britânica, tá? Então, olha só, hello everybody, nessa semana vamos trabalhar com uma obra de literatura altamente respeitada e valorizada, que também se tornou filme, Jane Eyre. Vamos ler alguns trechinhos, Stud Hard, só para vocês conhecerem ou lembrarem, alguém talvez tenha assistido já virou filme, né? A história da Jane Eyre, e tem o romance aí muito conhecido também, ok? Na literatura britânica. Você será apresentado um trecho do livro, seguido de algumas questões de compreensão. Aproveite para observar o funcionamento da língua inglesa por meio da leitura, expandindo também seu vocabulário. Então, olha só, o texto segue aí. Antes de você desanimar pelo tamanho do texto, saiba que existe estratégia de leitura. Você não precisa conhecer palavra por palavra para compreender um texto. Então, as duas técnicas mais conhecidas nós chamamos de skimming e scanning, ok? O que é skimming e o que é scanning? O scanning é uma estratégia utilizada quando o leitor sabe exatamente o que está procurando. Então, ele corre os olhos linha a linha até encontrar a informação que deseja especificamente. Então, quando você tem uma pergunta, qual é a data tal, quantas garotas estavam na sala, isso é uma técnica de scanning. E o skimming é aquela primeira leitura que fazemos superficialmente. Eu leio as primeiras linhas dos parágrafos, leio o final, observo se tem algum gráfico, se tem, eu vejo o título, se o layout, o que é, se é uma narração, se é um poema, ok? Então esse é o skimming, é aquela leitura superficial para ter um conhecimento geral do que se trata o texto, ok? Então não precisa conhecer todas as palavras do texto, você precisa saber dominar algumas técnicas, ok? Um bom dicionário, é claro, que ajuda, mas você não precisa conhecer todo o texto, ok? Então, vamos observar aqui o texto. O subtítulo aqui é Lowood School. Então, eu não vou ler todas linha por linha, tá? Vou fazer algumas observações, é aquela leitura superficial, né? Então, vou usar o marcador aqui. Então, por exemplo, aqui eu já identifiquei o número aqui, ó, 80. 80 girls, 80 garotas. Aqui eu tenho o verbo no passado, divididas. Outro número, 4 classes, 4 turmas. Ok? Então, eu começo observando o texto aqui, está falando de alguma coisa de escola, que é o título, já é escola. Ok? Tem algumas palavrinhas que eu já conheço, então aqui, ó, 4 classes, as lições, ok? Aí eu tenho aqui algumas matérias, olha, matemática, história e francês, ok? Teachers, professores, ok? Aqui eu tenho depois de 4 horas, after 4 hours, e assim eu estou fazendo o skimming, tá? Estou fazendo aquela leitura superficial, tá? Eu já sei que se trata de um contexto de escola. Aí eu tenho aqui dois nomes, né? O Mr. Brocklehurst. Eu tenho um outro aqui que é Miss Temple. Então, eu tenho duas personagens aqui, né? Além da Jane Eyre, que já falou lá em cima, né? Jane Eyre. Então, aqui eu tenho um diálogo, tá vendo? Eu tenho entre aspas, né? Então, mais ou menos, eu já tenho uma compreensão do que se trata o texto, ok? O que eu devo fazer agora? Passar para a segunda técnica, que é o scanning. Para mim fazer o scanning, eu preciso saber o que eu procuro, né? E para isso eu vou ler as questões. Então, a primeira questão: How many girls were in the schoolroom? Quantas garotas haviam na sala de aula? Ok, lá no início do texto nós vimos aqui.
Nós temos aqui, ó, there were about 80 girls in the schoolroom. Já tem uma resposta aqui, tá? Então, eu preciso identificar onde está a minha resposta, right? Segundo, what class was Jane in? Em qual turma estava Jane? Ela fala também no primeiro parágrafo aqui, olha, I was in the first class. Eu estava na primeira série, né? Ou na primeira turma aí. Alright? Aqui, how many classes were there? Quantas turmas haviam lá? Também no primeiro parágrafo vocês encontram a resposta, ok? What reason did Mr. Brocklehurst give punishing Jane? Give for punishing Jane. Então, quais razões o Mr. Brocklehurst deu para punir? Punishing é punição, ok? Então, há uma história aqui contando de punição para Jane, ok? Então, quais foram as razões? Lembrando que as falas estão entre aspas, então já fica mais fácil você identificar as razões aí, tá? Use o dicionário para te ajudar também. Find two ways Mr. Brocklehurst punished Jane. Quais foram as duas formas em que o Mr. Brocklehurst puniu a Jane? Tá? Então, vocês vão colocar aqui as razões, tá? As maneiras, né? Aqui é a razão, aqui é a maneira. Aqui, what were the lessons at the school like? Como eram as aulas lá na escola? Aí nós temos 4 adjetivos. Interesting, interessante. Boring, entediante. Short, rápidas. Ou expensive, quer dizer caro. Okay? Então, marque aí a resposta. How did Jane try to hide from Mr. Brocklehurst? Como que a Jane tentou se esconder? Try to hide, tentar se esconder. Então, lá no texto vai falar como ela tentou se esconder dele, ok? She went to the back of the class. Ela foi para o final da turma, no cantinho, né? She covered her face. Ela cobriu o seu rosto. She left the room. Ela saiu da sala. Ou she stood behind another girl. Ou ela ficou atrás da outra garota. Ok? Why did Jane drop her book? Então, aqui, por que a Jane deixou cair o livro? Também lá no texto vocês vão encontrar esta informação. Who put Jane on the chair? Quem colocou a Jane na cadeira? Aí nós temos aí, foi um professor, uma professora, foi a Miss Temple, foi o senhor Brocklehurst, ou foi two other girls, ou 2 outras garotas. Também está no texto a informação. Isso é o scanning, ok? Você lê a pergunta, volta ao texto com o objetivo de localizar a resposta. When did Miss Temple try to comfort Jane? Quando foi que a senhorita Temple tentou confortar Jane? Foi aí de manhã? Foi à tarde? Ou foi no início da noite? Ou foi depois que o senhor Brocklehurst deixou a turma? Okay? Então, lá também tem essa informação. Okay? Então, a partir da técnica, você compreende bastante aí do texto. Ok, então a questão número 11, vocês irão descrever aí cada uma dessas pessoas que estão aqui na caixinha. Olha, choose 2 adjectives to describe each person. Quais são as pessoas? O Mr. Brocklehurst, que é o diretor, Miss Temple, que é a professora, e Jane Eyre, que é a aluna. Okay? Então, nós temos algumas palavrinhas, alguns adjetivos aqui. Vocês irão procurar o significado deles e associar a cada uma das pessoas que estão aí listadas. Ok, pessoal? Então, essas são as atividades para essa segunda semana. Eu gostaria também de indicar para vocês alguns aplicativos de dicionário. Você pode colocar aí no seu celular. Aqui na Google Play tem vários aqui. Eu gosto muito da Oxford, não uso esse aqui, mas a Oxford é muito recomendado, ok? Depois vocês podem olhar. Observem se ele funciona offline, se não não é pago, se isso não vai gastar os seus dados aí, tá? Então, ao abrir aqui o aplicativo, você lê as informações, vê os comentários de quem baixou, ok? Mas eu recomendo demais que vocês tenham um dicionário aí no celular para facilitar para vocês, ok? E tem o Google Tradutor também, vocês podem olhar a frase, mas nada de ficar recortando o texto inteiro e jogando lá. Né? Isso você não aprende, não gasta um tempinho para crescer no vocabulário, tá? Então, eu não recomendo fazer isso, mas que vocês usem o dicionário ou use o Google para uma palavrinha, uma frase, ok?
Então, essas foram as atividades da semana 2. Eu aguardo as respostas de vocês, tá? Vocês podem anexar as fotos aí do caderno. Não esqueçam de colocar nome e turma, ok, gente? A identificação, senão você vai receber de volta e eu vou devolver até que você envie corretamente, tá? Você pode anexar dentro do Google lá ou no próprio questionário ou apenas responder o questionário e enviar, ok? So have a great week. Bye bye.